Bom, pessoal, esse aqui vai ser um videozinho rápido. Chegou aí o pacotinho da Farnell, New York, aí com alguns componentezinhos aí. Opa, vamos direcionar aqui com alguns componentezinhos aqui que eu estou usando para o conserto de uma unidade UPS aí, ou no break, como o pessoal chama no Brasil, né? No break da PC aí que estava miando. E aí, vamos abrir. Na realidade, isso aqui não é coisa muito interessante, não, mas enfim, vamos lá. Razoavelmente embalado, com só uma fitinha ali, mas vai lá, né? Não tem muita coisa, que é bacaninha. Material protetor, só papelão. Vamos ver aqui. Tá aqui as informações. Isso aqui é bacana. Isso aqui é bacana pra caramba, porque tem os dados de cada componente, o part number de cada um, são basicamente capacitores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso é muito bacana. Capacitorzinho aqui bem embalado pra caramba. Tava precisando porque o UPS tinha uns capacitores que eu não tinha no meu estoque aqui local. E aí eu tive que comprar. Capacitorzinho aqui, 3.300 por 25, da marca Panasonic. Aí você para e pensa e fala assim, pô, é fácil pedir capacitor, né? É fácil comprar. Você vai na loja e fala assim, me dá um capacitor de 3.300 microfarads por 25 volts, né? Aí você fala, aí o que acontece é que tem tanta variedade, não só de fabricante, tem Panasonic, Nichicon, Rubicon, United Chemical, e aí vão as marcas um pouquinho mais barbantes, até as porcaria mesmo. E você tem todos os seriados. Então você na realidade tem, por exemplo, aqui a parte number do fabricante, né, é o FK1E332S. Isso aqui na realidade é a família, né, o FK, é a série UFK da Panasonic. Então se você vai aqui no carinha, no componentezinho, você identifica ela aqui. Aqui normalmente eu digo, opa, vamos aproximar aí, vamos focalizar aí, câmera. Então, por exemplo, você vai aqui na família, na realidade não é UFK, é FK, família FK aqui, você vê a temperatura aqui, e cada família tem uma qualificação diferente de número de horas de operação, de temperatura máxima, evidente, e obviamente tamanho, ou seja, tem uns que são mais compridinhos, tem uns capacitorzinhos que são mais gordinhos, como esse, enfim, varia pra caramba. Então dependendo da família aí, você tem umas variantes aí boas. No caso de capacitor eletrolítio, aqui de alumínio, o tamanho aqui é importante lá no UPS. Então na realidade eu realmente estava sem. E outra coisa também que é interessante também, que a Farnell, aliás, os fabricantes em geral, os distribuidores, em geral eles têm muita coisa interessante em termos de promoção. Então esses capacitores estavam todos na promoção. Aí aqui vem um outro, mesma história, fabricante Rubicon, mesmo esqueminha aqui, um part number do cara aqui completamente biruta, mas que, dependendo da família do capacitor, esse é um capacitor menorzinho, dependendo da família do capacitor, opa, um Rubiconzinho aí que eu não tinha também, que tava faltando aí, que eu uso pra caramba nos concertos aí, 4,7 micro por 50 volts da Rubicon, e da famíliazinha aí, PET, eu acho, se não me engano, não pra lá. Tô tentando lembrar que família é essa, eu não sei se era PET, o nome da família, não sei. Esqueci agora. Não tá marcado aqui, não tô vendo marcação da família. Oh, YXM, tá aqui. Não sei se vai dar pra ver, tá pequenininho aqui, YXM. É a família. Então também tem a mesma coisa, especificações de temperatura máxima, 105 graus, e a vida útil, em termos de horas, etc, etc. E daí irem para os outros carinhas aqui. Estou aqui com esses de 3.300 por 25, eles mandaram mais, 3.300 por 25 em outro pacote. Pois é, às vezes os distribuidores fazem essas birotices também. Eles mandam mais de um pacote, tá vendo? Tem uma quantidade aqui, 7 e mais 3, 10. Bom, mandaram em dois plásticos diferentes. Os distribuidores são meio birutas, tá? Esse aqui são 38 unidades
de 4,7 micro por 50 volts. Se bobear, tem mais uma. Tá aí. Vai entender. Mais 50 unidades, não, mais 12 unidades, totalizando 50, que estava na promoção, de capacitores idênticos. 4,7 micro. Vai entender. É o mesmo, da Rubicon, mesma coisa. Mesma coisa. Vai entender, né? Esses capacitores aqui são todos de 5.000, se não me engano, de 3.300 microfarads é de 10.000 horas, e esses dois são de 5.000 horas, operando lá os seus 105 graus centígrados e Celsius. E aqui outro também da Panasonic, evidentemente, as mesmas coisas. Esse aqui parece estar completinho, 50, que eram as promoções lá, mesmo esquema, só que esse aqui é 47 por 50. Então tá aqui os bitelinhos, um montão deles. E esse aqui é um pouquinho mais parrudo. Esse aqui é o 330, se não me engano. São 10 aqui. Esse aqui é da Panasonic também, uma família semelhante. Mas esse aqui, eu acho que eu escolhi principalmente por causa do preço. Esse aqui tem um número de horas um pouquinho menor, se não me engano é 5.000. Os outros são todos 10.000, agora eu tô lembrando. Mas é porque custo, meu caro, esse aqui é mais caro. Então, e eu pedi menos, então, porque eu não uso tanto assim, mas esse aqui é 330, dá pra ver aí, 330 por 50 volts. Da família aqui, da Panasonic aí, ó. Aí a familhinha deles aí. Bom, é 105 graus também, não sei se está dando para ver aí. Mas enfim, os bichinhos estão aí. Esse aqui eu uso menos esse aqui também, então não é tão grave. Eu tinha uns outros capacitores aí, os outros capacitores veinho aí veinho não, mas retirados aí na sucatinha, né? Os da família SMG da United Chemical, que são bem menores do que os Panasonic. Mas a SMG tem uma durabilidade menor do que os Panasonic. E esse aqui, ó, fora também esse aqui é sucata, então eu não tenho certeza quantas horas ainda restam nesse bichinho. Enfim, basicamente é isso aí que eu queria mostrar, nada de muito interessante, mas só um apanhadão aí de como escolher aí, ou digamos assim, as variantes de capacitores aí que você pode, ou como chega aí um pacotinho aí da Farnell. Um pacotinho da Farnell Newark aí. Bom, tô aí só na página da Newark, aí só pra dar uma olhadinha como é que eu naveguei aí. Vocês desculpem aí, tá filmando a tela, eu normalmente não gosto de fazer isso. Dá muito padrão Moiré aí, essas telinhas andando aí, mas enfim, o vídeo é rápido. Então, enfim, como é que eu comecei? Eu comecei em passivos, normalmente os fabricantes chamam de passivos os componentes que não são semicondutores, né? Então tem uma série de categorias aí. Aí eu fui em capacitores, e esses capacitores que eu estava interessado são eletrolíticos de alumínio. Se você está interessado em alguma coisa SMD, na realidade SMD não, digo, todos esses aqui, apesar da foto tá como pino, né? Boa parte deles também tem variantes SMD aqui, por exemplo, cerâmicos, né? O alumínio. Filme não, filme só tem não tem SMD. Capacitor GRF aqui embaixo provavelmente tem só SMD, porque RF hoje em dia é muito pequenininho, né? E aqui a capacitor de polímero raramente eles têm em pino comum, tá? Os supercaps, ultracaps não, tem de todo jeito, tá? Mica com certeza só tem de pino assim, não, tanto varia, tanto tem tanto SMD quanto pininho, então não se deixe enganar pela foto principal, não, porque muitas vezes você está tentando procurar um SMD, você fala, não, a foto só me mostra SMD com cerâmico, eles não tem alumínio, não, vai lá que tem. Então é como eu fui aqui, eu fui no da alumínio. Aí você vê aqui, né, por exemplo, você vê, tá vendo? Então tem todos os modelinhos aqui, todos os tipinhos aqui. Então na realidade você vai fazendo as filtragens, e foi isso basicamente que eu fiz, né? Leaded, porque tem pinos, né? Lead, o americano chama lead de pinos. Então você vê aqui, já vê as características. Uma coisa fundamental quando você olha para um capacitor, na realidade, obviamente, bom, tem um modelo e tal, fundamental, dá uma olhada no fabricante, tá? Porque obviamente tem muito fabricante barbante por aí. E outra coisa também, ver se tem estoque, tá? Isso aqui é fundamental,
porque você não quer ficar esperando o lead time do componente, né? Lead time é o tempo que o fabricante promete para o distribuidor quando que ele vai entregar as peças. Então, a partir do momento do pedido. Então, no final das contas, é meio complicadinho aí você ficar esperando isso. Principalmente para o hobby, né? Pra produção, aí sim, aí você se planeja e tal, mas para hobby, enfim. E aí você olha aqui também preços, né? Então, na realidade, o preço aqui, todo distribuidor tem uma distribuição de preços aqui, né? De 1 unidade, 10 unidades, 25, 100, 50, etc, etc. Esse aqui é um distribuidor de varejo. Então, na realidade, ele tem essas quantidades pequenininhas. Tem distribuidores que, como Avnet, Arrow, etc., que são distribuidores de atacado. Aí você só vai ver quantidades de 1.000, 2.500, enfim, rolos, etc, etc. E, obviamente, tem capacitância, tensão, e aqui tá no cantinho aqui? Acho que tá no cantinho aqui, dá pra ver. É o tipo do capacitor, a série. Também tá vendo aqui, tá vendo? Aquilo que eu expliquei, das 3 ou 2 letras. E aí, obviamente, tem as características aqui, sem microfares, tal, etc. Você tem datasheet, etc. Isso aqui é meio óbvio, mas é muita coisa que pega, né? Porque às vezes eu já fiz muito disso. Eu pedi um capacitor, aí não tinha estoque, tinha um lead time de, sei lá, 16 semanas para entregar. Porra, aí não dá, né? Enfim, e aí eu fui andando aqui para baixo, só para ver aqui. Você já pode ver, por exemplo, que você já pode filtrar pelo fabricante. Aí você vê que as marcas boas estão aqui. Illinois Capacitor também não é mal, Mallory também não é mal, Epicus também não é mal. Mas as marcas que, obviamente, o distribuidor quer promover estão aqui. Normalmente tem os melhores preços, você também tem que ficar de olho nisso. E aí o que eu fiz? O valor de capacitância que eu escolhi, né? No final das contas eu queria saber do valor de capacitância de 4,7. Deixa eu selecionar isso aqui, sai fora. Então, na realidade, não, deixa eu só selecionar isso aqui, tô confuso aqui, confusão mental aqui, vamos lá. 4,7 microfarads, já fala 2.276 unidades, resultados, né? Aí eu queria, na realidade, no caso aqui, os meus 50 volts, né? Aí você já vê que ele já mostra aqui o númerozinho, 74. E aí a gente vê aqui, por exemplo, que ele já limita várias outras seleções, né? Tolerância, etc. Tipo de terminal. Aqui o axial. O axial é aquele capacitorzinho que os peninhos estão um em cada lado do cilindro do capacitor, né? E o radial como os capacitores aí, os dois pininhos saem do mesmo lado do cilindro. Então, na realidade, o radial aqui, que é o que me interessa, e eu já clico aqui nos 66 resultados. Então você nota que, bom, aí já filtrou legal. Então eu já vi aqui, por exemplo, o capacitorzinho. Esse aqui, se não me engano, foi o que eu escolhi. Tá? Já veio de cara aqui. E aí foi uma das coisas fundamentais, foi justamente o preço, né? 6,8 centavos, 6,8 centavos por unidade. E a distribuição aqui estava boa. Então eu fui dando essa olhadinha aqui. Obviamente que tem mais um detalhe importante para considerar. Que foi qual? E aí você pode, enfim, fazer mais filtragem, que é o que eu queria, era a bendita da temperatura. Então, no final das contas, você vai indo, e deve ter em algum lugar aqui, tá aqui, a máxima de 105. Já filtrou, já me cortou os capacitorzinhos para os 105 aqui, tá vendo? O mesmo capacitor aqui, tá vendo? Então tá aí, 0,068, esse aqui foi um fator preponderante. Já foi aqui, vamos ver aqui, se eu clico aqui em mais informações, e aí você dá uma olhadinha, por exemplo, esse capacitor é 1000 horas, então esse aqui eu meio que não quis, eu acho que não foi esse mesmo não. Tinha mais barato, 0,06, 0,04, vamos ver esse carinha aqui, que foi o que eu vi aqui, não, esse aqui ainda são 1000 horas. Tá aqui. Foi esse aqui que eu escolhi, 0,06, não era o absurdamente mais barato, mas também estava um preço razoável. E está aqui o bichinho 5.000 horas. Pronto, capacitor de 4,7 microfarads, 50 volts, 5.000 horas, a 105 graus. Então, no final das contas, aí o processo de compra é bem simples, né? Digamos, se eu for comprar aqui, posso comprar os múltiplos aqui, né? Então, o fundamental é o mínimo e múltiplo, né? O mínimo compra uma unidade e múltiplos de 1. Existem às vezes componentes, deixa eu ver se eu acho um aqui. Existem componentes às vezes que você só tem múltiplos de muitos, entendeu? Tem um aqui,
precinho bem razoável, o capacitor da Nichicon, 2.000 em estoque. Esse aqui é típico, só te vendo 2.000 por cada. E o múltiplo de 2.000. Então, na verdade, você tem 2.000 em estoque. Se você tiver 2.000 em estoque, você compra logo o rolo, né? Aqui, em full reel, ou seja, em rolo completo, né? E aí, esse carinha aqui, por exemplo, você só consegue comprar os 4.000, de 2.000 em 2.000 unidades. Às vezes isso dá uma baita de uma depressão, porque você olha o preço super camarada, aí você vai lá e clica, né? Aí fala, putz, não consegue. Aí você vê que você tem que gastar muito dinheiro. Enfim. Então é isso aí. Basicamente esses são os pequenos detalhes. Ó, esse aqui, por exemplo, é um pouquinho diferente. Mínimos de 5, múltiplos de 5. Esse aqui eles vendem múltiplos de 5. Tá vendo? Da Rubicon. E aí vai. Varia muito. Mas é só ficar esperto nisso aqui, que aí você tem você consegue fazer uma boa compra legal. Existe um outro problema, isso aqui é específico da Farnell, tá? Mas tem que só ficar de olho que, por exemplo, esse aqui tem, a Farnell é uma companhia mundial, evidente, então esse ponto aqui é fundamental. Eles às vezes têm coisas armazenadas no armazém do Reino Unido. Então isso aqui eles adicionam mais um preço aqui, mais uma grana aqui para mandar a peça aqui para os Estados Unidos ou para seja lá onde for. Enfim. Notem também que o processo de compra é semelhante, por exemplo, para resistores, tá? Obviamente não é só capacitor, né? Resistores têm outras características, mesma coisa, você tem resistores de valor fixo, cada componente tem a sua característica, mas esse aqui, por exemplo, é um pouco mais diferente, é um pouco diferente, que aí você tem essa especificação mesmo pelo encapsulamento, né? SMD, e aí tem sensores de corrente, né? Esses shunts de corrente super bacanas, né? MELF, resistor de um pouquinho mais alta tensão, né? Muito usados em multímetros, né? Então, resistor de RF, enfim, tem uma série de outros detalhes aí. E aí, no final das contas, esse daqui, estou tentando ver aqui, True Hole, tá aqui embaixo, resistores comuns aqui. Resistores comuns True Hole são bem mais não são tão comuns quanto os capacitores. Os capacitores eletrolíticos de pino são mais comuns. Você vê o preço aqui, mesmo esquema, mas o preço do resistorzinho aqui, bem pequeno mesmo, e mesmas regras se aplicam, né? Um outro detalhe, obviamente, a coisa que a gente sempre vê é valor de resistência, evidentemente, tolerância, 1%, e potência, 250 mW, 1/4 de watt, né? Que é o típico transistorzão aí comum. Só que outro detalhe que a gente não via muito no passado era a tensão de trabalho, 250 volts. É muito importante dependendo da aplicação que você tá usando, né? Tensão de trabalho, 250 volts. Outro detalhe que também é muito importante, coeficiente de temperatura. Dependendo, obviamente, da aplicação, né? É o quanto que ele vai variar em partes por milhão por grau Celsius, né? Aí, obviamente, operando na temperatura de trabalho dele. Então, na realidade, o valor dele vai mudar. Pode mudar. Vai mudar com a temperatura, né? Como qualquer outra coisa. Enfim, então essas características, por exemplo, de resistores são também muito fundamentais. Se você está fazendo um circuito um pouco mais preciso e tal, você tem que usar resistores de maior precisão. Aqui está vendo 5% aqui, enfim, existem outros detalhes. Agora, você vê a tensão de trabalho, mas se você tem circuitos, por exemplo, que você precisa de estabilidade ao longo de uma faixa de tensões, aí você vai procurar por resistores com baixo coeficiente de temperatura. Você vê esse daqui, é um coeficiente de temperatura bem alto, bem mais alto do que o outro é 50 ppm, esse aqui é 350. Em compensação, ele tem uma tensão maior, então, e a potência, né? Isso que é muito comum também. Quanto maior o resistor, mais potente o resistor. Normalmente ele é ou de fio, ou então o metal, né, dele, né, o óxido metálico, na realidade é um redutor de óxido metálico, ele vai ser mais espesso, então naturalmente tem mais material para dilatar, e aí o coeficiente de temperatura vai para o vinagre. Muito comum, por isso que resistores de altíssima precisão são caros para dedéu. Por exemplo, se eu ponho um de 0,005%, aí você vai ter um resistorzinho aqui da Vichy, resistor de foil de $26 a unidade, quer dizer, vale-me Deus. não é brincadeira, é 2 ppm por grau Celsius. E o resistor é 0,005%. Então,
Resistor, assim, de alta precisão existe, mas é caro. E esses aqui não são os mais precisos ainda. Existem outros, esses aqui são mais paudeirinhas, $64, quer dizer, você vai... O céu é o limite aí no final das contas. 0,01%, não é 0,005, 0 ppm. Deve ter alguma coisa aqui, mas 0 ppm deve ser um erro aqui. Mas com certeza, obviamente, como tem um erro lá no fabricante, sempre você vai dar uma olhadinha no que? No datasheet do bichinho, né? 0,005, sem efeito de umidade. 0 TCR. Upa, 0 TCR, hein? Então ele deve ter uma compensação qualquer. Então realmente é incrível. Enfim, então existe aí toda uma característica para um simples resistor. Obviamente não é tão simples que é $65, mas é isso aí.